Olá, meu caro e minha cara, tudo bom? Aqui quem fala é o pastor Pedro Barbuto, eu sou o pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha. E bom, nesse domingo nós estudamos a lição de Miqueias e em virtude de tudo aquilo que está acontecendo, do combate ao coronavírus, muitas pessoas já não estiveram conosco nesse domingo pela manhã. E visando a gente minorar as dificuldades, né, da continuação do nosso estudo, a gente então vai voltar com esse vídeo aqui, só que numa versão um pouco mais estendida, numa versão de aula mesmo, né, do nosso cafezinho, né? Então, olha, eu já estou preparado, prepare-se então agora você, pegue sua Bíblia, abra o livro de Miqueias, porque vamos começar a nossa aula sobre Miqueias. E se você não notou, isso aqui atrás de mim é o site da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, né? Ele está aqui já de cara nova, né? Todo refeito. E se você não tem a nossa revista da Escola Bíblica, você pode ir aqui na revista da EBD, nessa guia, e aqui você vai encontrar todas as revistas que nós produzimos até hoje, né? Então, essa revista atual que nós estamos é essa daqui, Palavra Profética, trazendo para hoje a mensagem dos profetas. Clicando aqui, você vai baixar a sua revista e vai abrir num PDF, né? E aí você vai ter a sua revista. Então, se você puder, se você ainda não tiver com a sua revista aí na mão, de repente a física, se você não tem a revista física, de repente dá uma paradinha aí, baixa ela, eu aguardo e aí a gente continua com a nossa aula. Bom, agora então, munido de revista e de Bíblia também, né, a gente pode começar a nossa aula. Bom, antes de entrar em Miqueias, eu vou precisar fazer uma pequena recapitulação. Por quê? Porque antes de Miqueias nós estudamos 4 lições do profeta Isaías. 4 lições é meio óbvio, né? É um profeta com uma produção muito grande, então a gente dividiu o assunto, né, do profeta Isaías em 4 lições. Bom, vamos lembrar uma coisa. Isaías, ele está para além do seu tempo. Como assim para além do seu tempo? A gente sabe que Isaías ele é dividido em 3 partes. A primeira parte vai de Isaías 1 até o capítulo 39. A segunda parte do livro vai do 40 até o 55. E depois a terceira parte vai do 56 até o 66. Isso é importante que a gente tenha em mente, porque quando a gente for estudar Miqueias, nós vamos precisar novamente voltar à primeira parte do livro de Isaías. Por quê? Gente, a gente sabe que muito provavelmente o profeta Isaías mesmo só deve ter escrito o livro de Isaías até o capítulo 39, né? Como assim, gente? O Isaías só escreveu até o capítulo 39? E não precisa entrar em crise por conta disso, não. Por quê? Porque Isaías tinha discípulos, e era muito comum, né, que a produção realizada pelos discípulos de uma figura muito importante fosse atribuída ao seu mestre, no caso, a Isaías. Se a gente for perceber, o capítulo 39, ele vai terminar com a história do rei Ezequias. Aquele rei que foi, de certa forma, assediado por Senaqueribe, né? E aí foi liberto, né? Ele se humilhou diante de Deus e aí conseguiu o livramento do exército de Senaqueribe, mas que no finalzinho vacilou porque foi orgulhoso, foi vaidoso e quando recebeu a comitiva da Babilônia, ao invés de dizer do Deus que livrou o povo de Israel das mãos da Síria, ele resolveu mostrar para a comitiva da Babilônia os seus escudos, os seus armamentos, os seus tesouros, ou seja, não perdeu uma grande oportunidade de honrar ao seu Deus. Bom, e aí termina assim o capítulo 39. Quando você vai pegar o capítulo 40, e eu estou com a minha Bíblia aqui na minha frente, você pode estar com a sua também, ele fala assim: consolem, consolem meu povo, diz o Deus de vocês, encorajem Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade, recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Então, opa, oi, hein? Como assim? Né? Fica um negócio meio confuso, mas existe um salto temporal bem grande do final do capítulo 39 para o começo do capítulo 40. O capítulo 39 termina com o rei Ezequias. E depois de Ezequias, você tem Manassés, Amon, Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. São todos reis que vêm depois de Ezequias.
Depois do último rei, o povo ele foi levado cativo ali na Babilônia. E, na verdade, quando você chega aqui no capítulo 40, vem essa palavra de consolo porque o povo vai ser liberto, né? Ele começa aqui a falar no capítulo 42 do servo que será levantado para poder trazer justiça às nações. No capítulo 45, ele vai indicar quem é esse servo, quem é o ungido, é Ciro, que ele diz lá no 45, versículo 1, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis para abrir portas diante dele, de modo que as portas não sejam trancadas. Então ele vai, na verdade, assim, Ciro é utilizado por Deus para que pudesse promover a possibilidade da saída do povo do cativeiro babilônico, para eles poderem então retornar à sua terra natal, a Jerusalém. Na terceira parte de Isaías, que começa então a partir do capítulo 56, se a gente for olhar o versículo 8 do 56, ele diz o seguinte: palavra do soberano Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel, reunirei ainda outros aqueles que já foram reunidos. Oi? Né? Novamente, a gente tem assim um lapso temporal do 55 para o 56. Nessa parte que vai do 40 até o 55, Deus anuncia que ele vai ser ainda retornado da terra. E no 56, você vê que já foi retornada e ainda uma outra parte também irá retornar para Jerusalém. Então, assim, você percebe que são 3 tempos diferentes da história de Israel. O primeiro, Isaías, vai da morte do ano do rei Uzias até o final do reino de Ezequias. No capítulo 40, o povo de Israel já está no cativeiro babilônico e recebe uma palavra de consolo dizendo que o ungido do Senhor, que no caso é Ciro, que é o imperador da Pérsia, ia ser usado por Deus para poder livrar o povo do exílio e para ele poder retornar então à sua terra natal. E no capítulo 56, a gente já tem uma parte do povo que já retornou, e então Deus promete que outra leva também vai ser montada para que retorne então a Jerusalém. Talvez aí a gente esteja falando de Zorobabel e Neemias, alguma coisa assim, né? Zorobabel junto com o sacerdote Josué foi a primeira leva, e depois nós tivemos então uma segunda e terceira leva com Esdras e Neemias, né? Ou Neemias e Esdras, como você bem quiser escolher, praticamente, que não faz muita diferença historicamente quem veio primeiro, se foi Esdras, se foi Neemias, isso não é muito relevante. Bom, aí agora a gente vai estudar Miqueias. O que vai acontecer? Nós vamos ter que voltar no tempo. Por quê? Miqueias, ele está junto com essa primeira parte do livro de Isaías. Miqueias, ele digamos assim, contemporâneo mesmo de Isaías. Quando nós vamos, então, abrir o livro de Miqueias, né? Você pode abrir a sua Bíblia agora aí no livro de Miqueias. Você vai ler o seguinte, versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Ou seja, Miqueias, ele está no mesmo período histórico da primeira parte do livro de Isaías, que são os reis Jotão, Acais e Ezequias. Beleza? Bom, agora, quem é Miqueias? Miqueias é o famoso ninguém. Ele é praticamente um Zé Ninguém, né? Por que eu digo isso, né? É bem diferente, por exemplo, quando você vai ler, e isso na palavra de Deus você consegue identificar pessoas que têm uma certa importância de pessoas que não têm uma certa importância. Quando você, por exemplo, vai pegar no livro de Isaías e você vê assim, ó, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá. Ou seja, Isaías aqui, ele tem uma identificação com o seu pai. Isso significa que ele é filho de alguém. Miqueias, ele meio que não é filho de ninguém, porque não é que ele não é filho de chocadeira, claro, mas não é de ninguém importante. Logo, Miqueias também não é ninguém importante, ele é alguém do povo. Alguém simples, né? Isso, de certa forma, na Bíblia, a gente consegue entender quem tem uma origem mais nobre de quem tem uma origem mais simples. E a gente sabe, por exemplo, que o profeta Isaías, ele tinha livre acesso na corte, né? Já Miqueias, não. Mas
É muito interessante uma coisa, gente, e a gente precisa pensar, já é a primeira coisa aqui que a gente tem que refletir a partir de Miqueias. Apesar dele ser simples, apesar de repente ele não ter a mesma entrada que tem Isaías na corte e tal, tudo mais, Miqueias é alguém que não é alienado. Ele sabe exatamente quais são os pecados dos reis, quais são os pecados dos governantes, quais são os pecados dos profetas, dos sacerdotes e do povo em geral. Ou seja, ele não é alguém que está alienado de tudo que está acontecendo. E isso é muito interessante, gente, porque nós, como seguidores de Jesus, a gente tem que parar com esse negócio e essas interpretações equivocadas de alguns textos em que parece que a gente tem que ser um cara alienado. Do tipo assim, eu não sou desse mundo. Gente, você é o quê? Um ET? Você não é um ET. Né? Você pertence a esse mundo sim. Quando você quer dizer eu não sou desse mundo, não significa que nada daqui interesse. Né? Você está querendo dizer o seguinte, que você não compactua com o sistema egoísta, o sistema maligno desse mundo. Mas você está nesse mundo, você não é um ET, você não veio de Marte, e você tem responsabilidades aqui. Se a proposta do reino de Deus fosse tão simplesmente tirar pessoas do inferno e colocar no céu, bastaria que Cristo viesse aqui, crescesse, não falasse com ninguém, morresse e ressuscitasse, pronto. Pela sua ressurreição, por ele ser a primícia daqueles que dormem, ele nos garante então a vida eterna, porque ele mesmo ressuscitou. E aí pronto. A nossa pátria celestial já estava garantida. Mas não, a proposta dele vai além. A vida não é só uma vida para além dessa vida, mas é uma vida para essa vida também. Então a gente não pode se comportar como discípulos de Jesus alienados daquilo que acontece ao nosso redor. Porque nós temos princípios, nós temos valores, são princípios e valores do reino de Deus, ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós precisamos analisar o cenário que nós nos encontramos a partir da realidade da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E aí então sabermos o que dizer, o que confrontar, em que essa sociedade precisa ser transformada para que esteja alinhada com a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Beleza? E como se divide o livro de Miqueias, né? Então abrimos aqui a nossa Bíblia, o livro de Miqueias, vamos falar um pouquinho de como ele se divide. Bom, ele se divide em 3 partes. A primeira vai do capítulo 1 até o capítulo 3. O que tem nesses capítulos? Basicamente, as denúncias e a proclamação do juízo do Senhor a respeito tanto de Judá como de Israel. Né? São 2 nações extremamente corrompidas. A gente olha aqui. Capítulo 1, versículo 5. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Ou seja, dizendo que o pecado de ambas as nações são as suas próprias capitais. A representação do pecado está no núcleo, né, daqueles países, né? Ou seja, na capital daqueles países, na principal cidade daqueles 2 países. E aí então ele vai falar contra os opressores, vai falar contra os falsos profetas, vai falar contra os líderes em geral da nação. Depois ele vai falar no capítulo 4 e 5 palavras de consolo. São palavras de uma restauração feita pelo Messias que iria vir. E aí a gente vai ver que tem um texto aqui que é muito caro para nós que somos cristãos, né? Mas 4 e 5, ele vai falar palavras de consolação a respeito de uma restauração que ainda há de vir. Capítulo 4, versículo 1. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal entre os montes, e ele se elevará acima das colunas e os povos a ele correrão. Versículo 6. Naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligir. Farei dos que tropeçam um remanescente dos dispersos, uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. E aí, quem vai promover essa junção, né? essa reunião novamente? Será o Messias, que é um texto, por exemplo, que nós lemos sempre no Natal, de Miqueias, que é o capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena dos clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Ou seja, por que caro a nós que somos cristãos? Porque esse versículo é um versículo relembrado nos evangelhos para se referir, para referendar a messianidade de Jesus, uma vez que Jesus ele vem de Belém, né? Ele nasceu na cidade de Belém. E no capítulo 6, no capítulo 7, são os 2 últimos capítulos, o profeta vai mostrar um caminho de salvação, que vai passar pelo arrependimento, confissão de pecados e mudança de atitude. Por exemplo, vou pegar aqui o capítulo 6,
Versículos 6, 7 e 8. Como eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos, bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de cardeiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. A gente vai entender daqui a pouquinho, né, o porquê da mudança de comportamento quando a gente entrar no próximo tópico. Bom, como a gente viu, Miqueias ele é contemporâneo de Isaías, então ele viveu no reinado de Jotão, Acais e Ezequias, e certamente, por conta disso, ele deve ter presenciado também a queda de Samaria. Samaria é a capital do Reino do Norte, o Reino de Israel, que era um reino irmão, digamos assim, do Reino do Sul, de Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, ele vai falar as duas nações. É claro que o foco dele maior está no Reino de Judá, em Jerusalém, que é o local onde ele efetivamente está atuando no seu ministério. Mas a denúncia vale, na verdade, para os dois países. Bom, a denúncia começa já no capítulo 2, né? E o capítulo 2 ele vai contar daqueles que cobiçaram casas e terrenos por usurpação, né? Pura opressão, pura cobiça de poderosos. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles. Cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e seus herdeiros. Um outro pecado também é empréstimos a juros exorbitantes. Isso também está no capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas, ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes, como quem volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo e de seus lugares agradáveis. De seus filhos, vocês removem a minha dignidade para sempre. Então, por que eu digo juros exorbitantes? Né? Falando de capa aqui e tal, túnica, porque muitas vezes não, na antiguidade, quando você pedia um empréstimo para alguém, para poder servir de penhor, né, a garantia de que você iria pagar aquele empréstimo, você dava a sua túnica. Por quê? Porque a túnica era parte da vestimenta da pessoa que era mais adornada, era mais bonita, mais bem trabalhada. Você lembra, por exemplo, daquela situação em que Jacó faz para José, que era o filho mais novo até então não, porque já tinha Benjamim, né? Mas era o mais querido dele, e aí faz aquela túnica toda colorida e tal, era sempre a parte da vestimenta que era mais bem trabalhada. Então, assim, eu pegava um empréstimo com determinada pessoa, e aí para poder aquela pessoa ficar tranquila de que eu ia pagar o meu empréstimo, eu deixava a minha túnica com ela como penhor. Bom, eles não estavam fazendo só isso. A denúncia é que, além da túnica, arrancam a capa. Gente, arrancar a capa aí é uma demonstração de que eles estavam sendo maus, porque a capa era aquela parte, né, que ia por cima, então, de tudo, né, e que muitas vezes servia de proteção à pessoa. A pessoa, quando ia dormir, se caso estivesse viajando, alguma coisa, ela se cobria com a capa. E a gente sabe que a gente está falando de uma terra em que tem uma amplitude térmica muito alta, né? De dia faz muito calor, de noite muito frio. E isso aqui é um absurdo que eles, além da túnica, também levem a capa da pessoa, ou seja, da pessoa sem nada, né? E assim também, na denúncia aqui, inclui que eles estavam fazendo de escravo as mulheres, os filhos, né? Quando você não conseguia pagar o seu empréstimo por algum motivo, poderia se fazer de escravo para aquela pessoa até pagar as suas dívidas. Só que aqui também, novamente, nós temos um extrapolamento do que era convencional, porque também se faziam escravos a mulher e também os filhos, né? E o desejo, um outro pecado também, é o desejo de viver uma ilusão. Porque no versículo 6, ele diz assim, não preguem, dizem os seus profetas, não preguem acerca dessas coisas, a desgraça não nos alcançará. Né? Ou seja, ele está aqui colocando uma advertência àqueles profetas que mentem quando vão profetizar. Para quê? Para poder agradar as pessoas. Ou que, na verdade, suprimem uma verdadeira mensagem de Deus porque estão ali para poder agradar o povo. Só que, no entanto,
as pessoas estavam se agradando desse tipo de mensagem. No versículo 11, por exemplo, está escrito aqui, né? Se um mentiroso enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será profeta desse povo. Ou seja, o povo estava escolhendo um profeta porque ele trazia mensagem boa, né? E não porque ele trazia efetivamente uma mensagem de Deus ao povo, né? Isso é uma coisa bem complicada. No capítulo 3, por exemplo, né, dando sequência, de certa forma, a esse tema, versículo 5 diz o seguinte: assim diz o Senhor, aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que, quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visão. Haverá trevas sem adivinhações, sol se porá e o dia se escurecerá para os profetas. Os videntes envergonhados, os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Olha só que interessante a gente tem nesse texto aqui, que fala desses falsos profetas. São pessoas que, na verdade, é o seguinte: se eles eram bem pagos, eles diziam que estava tudo bem, que seria uma bênção, Deus está com você, vamos seguir em frente e tal, não tem problema nenhum, vocês são santos, né? Você falou assim, essa igreja não tem problema nenhum, né? Nunca se escuta uma palavra de exortação, só, né, de tapinha nas costas e vamos lá, porque Deus é conosco, né? Não, isso, na verdade, não é atividade profética, né? Assim, vamos entender, porque muitas vezes a gente utiliza essa palavra profeta de uma maneira quase que leviana. E talvez leviana seja uma palavra um pouco pesada, mas é quase isso, porque a gente equivocada, tá? Equivocada no mínimo. Porque nós falamos... o profeta, gente, ele é aquele que vai denunciar o pecado, vai anunciar o juízo, ele vai falar do caminho do arrependimento, da confissão de pecados e da mudança de comportamento. Essa é a mensagem do profeta. Ele vive com o seu povo, ele convive com o seu povo, ele conhece os pecados das pessoas que estão ao redor dele, porque ele convive, ele não é um estrangeiro, ele não é alguém de fora, né? Então, ele denuncia o erro, convida as pessoas ao arrependimento, porque se não o fizerem, o juízo de Deus virá. E esse juízo de Deus é quase como uma consequência lógica da desobediência, né? Porque quando a gente fala assim, porque as consequências da desobediência não é maldade do Senhor, né? Assim, ele nos fez, ele sabe o que é bom para nós. Então, não se colocar alinhado com a vontade do doador da vida é se colocar alinhado num caminho de morte. É consequência lógica. Então, assim, o profeta ele tem essa sensibilidade de percepção daquilo que está acontecendo de errado com o seu povo, com a sua comunidade, a fim de trazer novamente a sua comunidade nos caminhos do Senhor, né? Essa é a atividade do profeta. Isso está bem claro. Por exemplo, no versículo 8, olha só o que ele diz: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. É essa a atividade do profeta. Então, assim, até, gente, quando a gente escuta muito pela igreja, né? Vai vir o profeta. Aí o cara, varão, eis que te digo de mim mesmo, que vai te acontecer, que vai... Gente, isso é adivinho, isso não é profetismo, isso é adivinhação. E assim, fica o recado, que não é meu, é bíblico, que aos adivinhos cabe o lago de fogo e enxofre, tá? É o inferno que é o destino dos adivinhos. O profeta não tem nada a ver com adivinhação, não tem nada a ver com previsão de futuro, tem a ver com denúncia de pecado, chamamento ao arrependimento. E por quê? Porque se não se arrepender, o juízo de Deus virá. Então, o futuro, né, que se aponta para o juízo de Deus não é uma adivinhação, mas sim uma consequência lógica, né? O que se extrapola de uma realidade, digamos assim, quase de uma realidade racional de consequências, é a mensagem de esperança, a mensagem de consolo. Isso sim é uma revelação, aquela de que um dia, então, Deus vai intervir na história através do seu Messias e restaurar todas as coisas.
sim, aí sim você tem assim uma predição de um futuro, há uma revelação de um algo para além das realidades naturais, né, e das consequências lógicas de mais escolhas a partir do conhecimento daquilo que sabemos que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós voltamos as costas para ela, a gente está voltando as costas para o doador da vida e colocando a caminho de um caminho de morte, né? Vida e morte, né? A gente tem essa escolha para fazer todos os dias. E também no capítulo 3 nós temos a liderança corrupta e corrompida. No capítulo 3, continuação, né? Versículo 9, 10, 11 e 12. Ouçam isso, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constrói Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós e nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo e Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. Então assim, né, a gente fica impressionado quando a gente lê essas coisas assim, porque há aqueles que dizem que a palavra de Deus está desatualizada. Sério, olha a característica daqueles que eram líderes tanto de Israel como de Judá, né? E olha para a história recente do nosso país. A palavra de Deus está desatualizada? Eu acho que não, eu acho que realmente, como ela mesma diz sobre ela é viva, ela é eficaz, ela corta como uma espada de dois gumes, separando juntas de medula, ela vai dentro da gente mesmo, porque ela fala a respeito do homem, e o homem é homem até hoje, a humanidade é a humanidade até hoje, só mudando a tecnologia, né? E é impressionante como a gente vê isso. E aí, como é que um povo pode prosperar com esse cenário? Com esse cenário de suborno, de impiedade, derramamento de sangue, as pessoas ensinando, visando lucro, gente fazendo o seu papel, mas em troca de prata, né? Ou seja, suborno. Como uma nação dessa pode ser uma nação forte? Fica claro, né, que o que levou Israel a cair. Israel caiu porque ela se colocou numa posição de fragilidade. A liderança, tanto de Israel como de Judá, colocou o país numa situação de fragilidade, porque você imagina o seguinte: você é esse camarada que pegou o empréstimo, e que aí a pessoa que te tomou o empréstimo pegou de você a túnica, pegou de você a sua capa, pegou a sua mulher e os seus filhos como escravo. Bom, tudo isso a lei condena. Bom, legal. Aí você descobre que está vindo uma nação e que essa nação está conquistando outras tantas nações e está levando ao cativeiro e tal, e tal, e tal. Você vai pensar o seguinte: qual é a sua motivação de lutar contra esse império que está vindo por aí? Porque você já está numa situação já de escravizado. Você já está numa situação de oprimido. Você vai pegar em armas para poder defender aquele camarada que está te oprimindo? Não, não vai. Entendeu? Não vai. Então isso, na verdade, fragilizou tanto a nação de Israel como a nação de Judá. Uma nação corrupta não prospera. E isso é claro e evidente. E a Bíblia está aqui há não sei quantos milhares de anos falando a respeito disso. Por isso que o povo padece por falta de conhecimento. E aí eu faço a pergunta, meus queridos, a priori, quem é que tem conhecimento da palavra de Deus? É a igreja? A igreja está estudando? Então, assim, a minha pergunta é: estamos sendo sal e luz? Ou nós estamos sendo o ópio do povo, como nós um dia fomos acusados? E aí eu te pergunto, será que essa acusação é tão infundada assim? Porque nós somos o povo que estamos de posse de palavras como essa. Mas, no entanto, quando a gente fala às pessoas, muitas vezes falamos completamente descolados da realidade. Eu não pertenço a esse mundo. Que relevância nós vamos ter? Que impacto? O Evangelho é poder de Deus para a salvação.
é poder de transformação. Ora, se estamos aumentando numericamente o número de evangélicos, mas a realidade do povo não está mudando como um todo, é porque está se vivendo algo que não tem absolutamente a ver com o evangelho de transformação, o evangelho do reino de Deus. Porque os princípios e valores do reino de Deus estão sendo ignorados por aqueles que se colocam como, ou se apresentam, ou se identificam como sendo discípulos de Jesus, ou evangélicos, são protestantes que não protestam mais, porque se calam diante das mazelas desse mundo. Não são sal, não são luz, são insípidos e obscuros. E a gente, meus irmãos, a gente não pode ser nem insípido, nem obscuro. Nós temos que ser claros em nosso posicionamento e defender essa palavra que é a palavra de vida, e sermos sal, e ser luz nesse tempo. Se você está lembrado aí das últimas lições, você sabe que nesse tempo aí que viveu Isaías e Miqueias e Oséias, lá no Reino do Norte, você sabe que rolou uma treta. Né? Rolou, treta! Né? A gente fala de treta da internet, tem treta na Bíblia também. Né? Qual foi a treta desse tempo? Bom, nós tivemos Israel se juntando à Síria para poder combater um outro império chamado Assíria. Tá diferente, tá, gente? Presta atenção. Israel se juntou com a Síria para poder combater a Assíria. Bom, o que acontece? Israel e Síria vão pedir ajuda para Judá. Judá, ajuda a gente aqui. Vamos fazer uma aliança tríplice aqui para poder combater a Assíria. O que acontece? Judá se recusa. Bom, diante da recusa de Judá, Síria e Israel passam a atacar Judá, né? Certamente poder conquistar Judá e aí, então, pegar o exército de Judá e forçar a que eles entrem nessa luta contra a Síria. E aí, o que Judá vai fazer? Vai recorrer à ajuda de um estrangeiro. Né? Eles vão recorrer à ajuda da Assíria. Péssima ideia. Por quê? Porque a Assíria, ela destrói Damasco, que é a capital da Síria, aniquila com a Síria. Com a Síria. Né? A Assíria aniquila com a Síria. Nossa, fica ruim, né? Mas assim, são nomes assim, né? Um é Síria e o outro é Assíria. Né? A capital, Damasco é capital da Síria. E aí então a Assíria vai aniquilar Damasco. E Israel passa a ser um país vassalo da Assíria. Lembra que a Síria agora já nem existe mais. Né? E aí o que acontece? Também Judá passa a ser subjugado por essa nova nação. Dentro dessa questão, desse problema de vassalagem, né, que se constitui entre Judá e a Assíria, começa a ter uma tensão entre o campo e a cidade. Né? Bom, Isaías, ele é o mais... tanto Isaías como Oséias também, eles são dois profetas que vão falar absurdos sobre... absurdos que eu digo criticando, né? Essa ação tanto de Israel de ter se vinculado à Síria, como de Judá de ter pedido ajuda para a Síria. Né? Ou seja, de buscar ajuda no estrangeiro. Por quê? Porque se há profeta na terra e se Deus está com ele, por que eu vou procurar ajuda no estrangeiro? Né? Honrasse a presença ali do profeta da terra. Mas não, eles quiseram buscar ajuda do estrangeiro. E buscando ajuda do estrangeiro, acontece que a cidade começa a pressionar o campo para que eles comecem a produzir mais, para que mandem a sua produção para a cidade e ela consiga pagar os impostos para a Síria. E esse é o estresse que nós temos aqui. Um estresse que aparece no capítulo 3, versículos 2 e 3, o seguinte: mas odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam sua pele, despedaçam os seus ossos e cortam como se fossem carne para a panela. Justamente está falando dessa exploração que estava havendo da cidade em relação à pessoa que trabalhava no campo. Né? Então, assim, nós temos essa tensão no tempo de Miqueias. E isso gera essa subnutrição. As pessoas, quando falam assim, comer a carne, quer comer a carne? As pessoas não estão cometendo canibalismo, né? O problema é que você está tirando a produção do campo muito mais do que antes, porque você precisa ter algo a mais, porque você tem que entregar isso
para a Síria em forma de imposto, então ali no campo mesmo você não tem comida, então as pessoas estão com fome. Quando se fala de arrancar a pele, de comer a carne, é porque as pessoas estão enfraquecidas. Impressionante. Tudo isso legitimado por uma falsa religião. Essa questão da falsa religião é algo muito sério, meus irmãos. A falsa religião é lastreada por esses falsos profetas. Por que a falsa religião é algo extremamente danoso? Meus queridos, eu pergunto o seguinte, em que medida os evangélicos têm sido falsa religião quando eles pregam a teologia da prosperidade ao invés da solidariedade fraternal a partir daquilo que nós podemos entender de Jesus? Né? A teologia da prosperidade está aí, voltada para o eu devo conquistar, eu devo me colocar, e Deus vai me abençoar, e eu não sou rabo, eu sou cabeça, e aquelas coisas todas que são ensinadas, e a solidariedade pela fraternidade de Cristo que nos fez, de Deus que nos fez em Cristo irmãos. Percebe aí, enquanto a religiosidade e a falsa religião pode prejudicar um país? Bom, isso é uma coisa que também a gente tem que trazer para o nosso culto. Quantas vezes, gente, a gente não escuta mensagens e, vez por outra, quando a gente percebe, a gente observa em cultos e tal, que foi aquela mensagem de exortação, foi aquela que foi a palavra, foi uma palavra de uma varada, né? Quer dizer que foi uma cajadada errada, né? Porque o pastor, ele tinha dois instrumentos, ele tinha o cajado e tinha a vara. O cajado era para poder trazer a ovelha, ou seja, era aquela palavra para poder, né, de acolhimento, de você trazer de volta a ovelha para pertinho de você. A vara era para você fazer aquela correção, né, mais doída. Então, de vez em quando a gente tem aquela palavra exortativa, e aí quando você vê, às vezes a pessoa orando assim no final, Senhor, que nós nunca sejamos assim. Você acha que o Espírito Santo de Deus inspirou aquele homem para poder pregar e trazer uma palavra de exortação só para que você nunca seja assim? Será que você não está caminhando já por esse caminho? Essa ação é uma ação que não mostra a humildade, que não mostra a submissão ao Espírito Santo de Deus. No mínimo, a oração deve ser assim: Deus, dá-nos sensibilidade ao Espírito para que a tua palavra seja acolhida. Né? Quando se escuta uma palavra de exortação, vindo do profeta, né? Daquele que está junto com o povo, então traz uma palavra de Deus e a partir até do conhecimento que ele tem da caminhada junto com aquele povo, aquela palavra precisa ser acolhida, aquela palavra precisa ser digerida por todos os ouvintes. No mínimo precisa trazer uma reflexão. Você nunca pode orar assim: ah, Deus, que bom que eu não sou assim. Isso está parecendo aquele fariseu que foi ao templo agradecendo pelo fato dele ser homem, pelo fato dele ser fariseu, pelo fato dele não pecar, pelo fato dele dar o dízimo, pelo fato dele ser um excelente religioso. Só que ele saiu dali justificado? Não. Quem saiu justificado foi aquele publicano que bateu com a mão no peito, que não conseguia levantar a sua cabeça porque ele estava ali se quebrantado diante do Senhor, confessando a sua culpa, confessando o seu pecado. Não vamos esquecer, meus irmãos, que um dos símbolos do pecado é a lepra, e a lepra é insensibilidade. Então, diante de uma palavra de exortação, nós nunca podemos orar assim: Deus, não nos permita que sejamos assim. Não, a gente tem que orar: Senhor, dá-nos sensibilidade ao teu Santo Espírito para que possamos fazer a tua vontade e para que a tua palavra seja acolhida nos nossos corações, né? E que realmente cause essa transformação que Miqueias vai falar aqui, de uma transformação que muda o comportamento, né? E aí então, é o capítulo 6, versículo 8, se pratique a justiça, se ame a fidelidade e que ande humildemente com o seu Deus. Então assim, não cale o profeta, não mate o profeta, honre o profeta. E principalmente, meus irmãos, a gente tem que aprender como igreja a ser profeta. Sim, porque isso é mensagem profética. Mensagem profética não é ex-varão que te digo de mim mesmo. Mensagem profética é você falar daquilo que está errado e do caminho que se aponta para a correção. E esse caminho, nós vemos, é a partir da realidade da pessoa e obra de Jesus Cristo. A nossa missão é ser voz profética para esse tempo, individualmente, como igreja também. Valeu? Então, meus queridos, que Deus te abençoe e até a próxima.